discorrer aqui sobre esse capítulo que é bem forte, né? Muito forte mesmo. A gente viu aqui que o povo estava com ansiedade, né? Ansioso. O povo cheio de ansiedade para poder porque Moisés foi até, né? Subiu para falar com Deus e o povo ficou impaciente, começou a pressionar Arão. A impaciência de Israel, né? A gente vê aqui. E esse estudo de Êxodo 32, ele é assim um episódio assim bem, ainda mais o final agora, né? Falando dessas mortes. Então a gente vê que naquele acampamento israelita, Moisés, ele era um líder, né? E ele guiou aquele povo pelo deserto, né? O povo saiu do Egito em direção à terra prometida. Só porque ele se ausentou por um período, né? Aí eles começaram com aquela reviravolta, né? Com muita impaciência. E aí a gente vê aqui como as pessoas, elas são impacientes, né? Elas querem tudo de imediato, né? Elas querem buscar soluções imediatas. Moisés, ele se ausentou por um período, mas ele deixou no acampamento Arão, né? Como líder. E a gente viu assim que Arão, ele foi tão usado por Deus, né? Deus usou ele ali para ele ser boca de Moisés, né? Como um porta-voz de Moisés na saída ali do Egito, em relação ali às pragas e tudo, em falar com o rei lá, com o faraó, digo. E aí Deus usou tanto ele, e mesmo assim ele se deixou levar, né? Por uma pressão humana, né? Por uma pressão, porque o povo estava ali pressionando ele, e ele simplesmente, né? Decidiu construir esse bezerro de ouro para adorar. Foi uma escolha que ele fez, né? Que foi contra os princípios da fé. Então, aqui nesse episódio, esse bezerro de ouro, ele fala muito de... Eles tentaram buscar uma solução imediata, né? Eles viram tantos prodígios, tantas maravilhas, né? Deus escolheu aquele povo. Eles passaram por tanta coisa, viram tantos milagres, viram tantos milagres de Deus, e eles ainda estavam procurando um Deus. Meu Deus. Então a gente vê como o povo é impaciente, né? Como o povo, eles não se lembram, né? Tem a memória curta do que aconteceu com eles. Deus, ele levou aquele povo pelo deserto, abriu o mar vermelho para aquele povo. Tinha coluna de fogo, tinha a nuvem, né? Protetora ali guiando eles naquele deserto. Alimentou eles. E mesmo assim, como quando Moisés se ausentou, eles começaram, né, com a idolatria. Então a gente vê aqui como a obediência e a fé é importante. Porque se eles ficassem ali orando, intercedendo por Moisés, sabendo que Deus estaria com eles, como seria diferente, né? Mas eles simplesmente ficaram impacientes e pressionaram Arão. E Arão construiu o bezerro de ouro. E eles começaram a adorar esse bezerro de ouro como se fosse um Deus. As experiências passadas com Deus não bastaram para eles
sentir, né, que Deus estava com eles. Eles queriam algo palpável, né? Eles queriam algo que eles vissem ali, ó. Não bastava o que Deus fez para eles. Tirou eles daquele lugar horrível, daquele lugar de escravidão, né? Alimentou. Deus estava ali, a presença, né? A nuvem, a coluna de fogo. E todos os milagres que foi acontecendo ali não foi o bastante para esse povo esperar Moisés, porque eles poderiam muito bem saber que quando Moisés falava com Deus, né, Moisés estava falando com Deus, que eles não estariam só, mesmo que Moisés não voltasse, eles não estariam só, porque Deus estaria com eles, né? E Moisés intercedendo lá por Israel, né? E aí Deus fica indignado com essa idolatria. Deus se indigna com essa idolatria de Israel. E aqui a gente vê que o Senhor respondeu a Moisés. Deixa eu voltar aqui. Quando Moisés se aproximou do acampamento, viu o bezerro e viu as danças. E ele se irou. E ele pegou as tábuas, pegou as tábuas e jogou no chão, quebrando. E pegou o bezerro de ouro também e jogou no fogo. E esse bezerro virou pó, se espalhou na água. E ele ainda fez com que os israelitas a bebessem. E Arão perguntou, que fez esse povo? Ele perguntou a Arão, né? Que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? E olha a resposta de Arão. Não te enfureças, meu Senhor. Tu sabes como esse povo é, propenso para o mal. Eles me disseram, falsa para nós deuses que nos conduzam. Porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. E o povo trouxe o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Então Arão aqui, ele também não ele poderia muito bem ter acalmado o povo, né? Ele poderia ter falado, não, assumido o papel de liderança, né? Assumido esse papel e feito com que o povo esperasse, né? Tivesse paciência. Mas ele não. O povo pediu e ele simplesmente pediu o ouro lá do povo e jogou no fogo lá para poder sair um Deus. Então, assim, ele, na verdade, ele estava ali como líder, né? Moisés saiu e ele estava no lugar de Moisés. Qual era o dele? Era ele tentar, né? Fazer com que esse povo tivesse fé ali, né? Confiança, mostrado o que Deus fez por eles, né? Não vamos ter fé, Moisés vai voltar, ele tá fazendo, conversando com Deus, pegando instruções, alguma coisa assim. Mas não. Mesmo que, como eu falei, né? Ele teria que ter ficado ali no lugar de liderança para ele conduzir o povo caso Moisés não voltasse. Mas ele simplesmente ele foi pelo povo, né? Ele acabou fazendo a vontade do povo. Ele não aguentou a pressão. E aí eles começaram a adorar esse bezerro, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo os mandamentos de Deus, né? Então aqui a gente vê que nós temos que ter firmeza na nossa fé. Assim como o povo de Israel, ele se tornou impaciente durante a ausência de Moisés, nós enfrentamos momentos de espera também em nossas vidas, né? Muitas vezes a gente tem que permanecer firme na nossa fé,
confiar em Deus. Ele está no controle de tudo, né? Ele age no tempo certo. Deus, ele tem o momento certo para tudo. Que a gente possa ficar firme na fé, né? No caso dessa mãe mesmo, né? Que está com esse filho doente. Ela está passando ali por um deserto, ela está passando por um momento, né, da vida dela que ela nunca imaginava que aconteceria. Mas a gente tem que ver o que Deus já fez, né? Quantos milagres Deus já operou? Quantas pessoas já foram curadas? Deus, ele curou Lázaro. Lázaro já estava morto. E Jesus curou Lázaro, chamou para fora. Então ela tem que manter a confiança dela, a firmeza dela. Então, assim como nós também, nós devemos, né? Nós devemos nos manter firmes em nossa fé, né? A espera em nossas vidas, ela é um momento para a gente confiar em Deus, confiar no controle dele, que ele está no controle. E nós temos que vigiar aqui também contra a idolatria, né? Esse episódio aí do bezerro de ouro, ele serviu para lembrar que nós estamos em constante tentação, né? Tudo pode se tornar idolatria, né? E nós temos que aplicar isso aqui bem em nossas vidas, né? Tem áreas em nossas vidas que a gente tem que estar bem vigilante. O que está sendo idolatria em nossas vidas? Né? O que estamos colocando como idolatria? Graças a Deus hoje a gente tem, né, o Espírito Santo que nos consola, que nos ensina, que nós conversamos com Ele, Jesus. Nós sabemos que Ele está conosco em todo o tempo, que Ele nunca nos abandona, que Ele está conosco para sempre. Mas tem momentos, né, que podemos ter algo como idolatria, né? Seja o dinheiro, seja o sucesso, ou até mesmo pessoas, ou até mesmo filhos. Então, por isso a gente tem que estar vigilante. Nosso coração, a nossa idolatria tem que estar inteiramente, somente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele tem ciúme de nós. Quando nós estamos dando mais atenção a outra coisa, e pode ver que alguma coisa acontece. Então a gente tem que... Deus nos chama, né? A todo momento para Ele ali, ó. Então imagine esse povo aí, né? Com essa idolatria, com esse bezerro de ouro. Moisés lá intercedendo, né, em favor do povo de Israel. Ele voltou para Deus, né? Intercedeu por ele, por esse povo. Intercedeu pelos pecados dele. E nós também somos chamados a interceder pelos pecadores também ao nosso redor. Devemos orar, né? Para que encontremos arrependimento e o perdão de Deus. Moisés ali, ele voltou, né, a Deus e foi pedir a Deus misericórdia ali para aquele povo, né? Agora aqui Deus, ele falou ali também, né? Aqui assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Do contrário, risca-me do livro que escreveste. O Senhor diz a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Contudo, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Assim, o Senhor feriu o povo com a praga. Então, Deus, ele ama o pecador.
ele não ama o pecado. O pecado tem consequência, né? O pecado gera consequência, o pecado gera morte. Por mais que Moisés intercedeu ali em favor do povo, houve transgressões, houve pecado, né? E para esse pecado, todo pecado tem consequência. E nós também somos chamados, né, a interceder pelos nossos pecados, orar por arrependimento, perdão, pedir perdão a Deus, né? E o pecado, ele tem consequência, né? Esse capítulo aqui, ele mostra claramente as consequências do pecado. A ira de Deus foi inflamada contra o povo, né, por sua idolatria. Isso nos lembra também da seriedade do pecado e das consequências que pode trazer para nossas vidas. Sempre a gente deve estar atento, né? Atento às nossas escolhas, a buscar a Deus de coração, para evitar o quê? Para evitar a queda na tentação. Por quê? O diabo, ele tá ao nosso derredor, né? Ele tá rugindo como um leão, ele tá tentando tragar todos que estão fracos na fé. É por isso que a gente tem que estar em salas como essa, né? Como o Cris sempre fala, buscando a Deus, se fortalecendo, cingindo os nossos lombos, né? Para que a gente possa estar firme na hora da tribulação, da angústia, a gente nos mantermos firmes. E aqui fala também de arrependimento e de restauração, né? Apesar do pecado do povo, né? Deus, ele mostrou misericórdia quando Moisés intercedeu por eles. E aqui isso nos lembra do amor e da graça de Deus, né? Que está sempre pronto para nos perdoar. Quando a gente arrepende, né? De coração, sinceramente. Então a gente devemos estar dispostos a sempre estar reconhecendo os nossos erros, arrepender, buscar a restauração em Deus. Só Jesus é capaz, né, de nos perdoar, de nos libertar. O sangue de Jesus está sobre nós. Podemos acessar esse sangue, né, para nos limpar, para nos lavar. E só Jesus, né, para nos lavar de todo o pecado. Então esse capítulo aqui, ele mostra que a gente deve examinar, né, as nossas próprias vidas, buscar permanecer firme na fé, vigiar contra a idolatria, né? A gente deve estar sempre intercedendo, né, também pelos pecadores, assim como Moisés intercedeu para aquele povo, e reconhecer as consequências do pecado. Buscar também o arrependimento, buscar a restauração em Deus. Algum comentário? Vocês querem falar alguma coisa? Falamos aqui da punição, do arrependimento, que Moisés intercede, né? Oferece a sua vida em troca da salvação de Israel, né? E Deus, ele promete punir os culpados no devido tempo, né? Moisés, ele fez aqui o papel de Jesus, né? Ele foi lá buscar perdão para o povo, ele intercedeu pelo povo. Então, hoje nós temos Jesus Cristo, né? Que intercede por nós. Naquela época, Moisés intercedeu pelo povo, né? Apesar do povo ter feito todo aquele pecado, né? Ter adorado outros deuses, idolatria. Houve punição, houve arrependimento, né? Aqui os levitas executaram aqueles também que adoraram o bezerro. Mas Moisés, ele vai lá, ele vai interceder, vai buscar perdão para o povo.
Ou é para o 33? Alguém quer comentar sobre o capítulo 32? Senão a gente vai para o 33. Capítulo 33. O Senhor Deus disse a Moisés: Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias, e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de Tenda da Presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem, o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor: É verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra. Porém, não me disseste quem irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Eu irei com você e lhe darei a vitória. Se não fores com teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Vou atender o seu pedido porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Gente, esse capítulo é maravilhoso, né? Porque ele fala
ele fala da presença de Deus, né? Essa presença maravilhosa que Moisés queria tanto ver, né? E aqui a gente vê como Moisés passou desse episódio aí do bezerro de ouro, né? Onde o povo de Israel se afastou, né, da adoração de Deus. E Deus estava desapontado, Deus estava, né, irado. Mas ele anunciou que ele não seguiria adiante com o povo em sua jornada. Então, o relacionamento aqui entre Deus e Israel parecia, né, que tivesse sido rompido, mas eles começaram, né, voltando ali à tenda da presença, né? Então a gente viu aqui como que essa tenda do encontro aqui, onde Moisés ele costumava montar fora do acampamento, era uma tenda onde ele ia consultar ao Senhor, né? Então Moisés sempre ia até lá, e aqui todo o povo se levantava e ficava em pé, cada uma entrada da sua própria tenda. Então nós vemos aqui que a coluna ainda estava com eles ali, a coluna descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Aí quando o povo via a coluna, todos se levantavam e a adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. E aqui o Senhor falou face a face com Moisés, né? Deus falou a Moisés como um amigo. E Moisés disse aqui ao povo, isso aqui é muito lindo quando ele fala. Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Eu conheço pelo nome, tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E Deus respondeu a ele falando que ele mesmo o acompanharia e lhe daria descanso. E aqui está essa declaração aqui maravilhosa que Moisés falou para Deus: se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Então a presença de Deus, né? Essa relação aí de Deus e Moisés, que Deus promete guiar, né? Guiar, acompanhar o povo de Israel durante o deserto, né? Durante essa jornada aí ao longo do deserto. Então nós vemos aqui como a presença de Deus foi importante e é importante nas nossas vidas. Moisés ele tinha um desejo profundo aí de conhecer mais a Deus, né? De sempre estar na presença dele. E da mesma forma também, nós buscamos pela presença de Deus todos os dias. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Buscando a presença do Senhor. Da mesma forma que Moisés buscou lá atrás, né? Buscando a presença de Deus em nossas vidas, né? Através da oração, através da comunhão, né? Da leitura da Bíblia. Isso é buscar a presença do Senhor. E Deus, ele se agrada dessa busca, dessa comunhão com o Espírito Santo. Nós devemos ter intimidade, né? Deus, ele quer que tenhamos intimidade com ele. Moisés, ele tinha uma comunhão com o Senhor, né? Ele falava com ele face a face. Ele falava com Deus como um amigo, né? Como um amigo fala com outro. E aqui a gente vê como podemos ser íntimos de Deus também. Como podemos compartilhar com Deus, né? Os nossos medos, as nossas angústias, as nossas alegrias, a nossa pequenez, na verdade, né? A nossa falta de fé também. Nós podemos conversar com Ele, face a face, como Moisés fez aqui, né? Isso é intimidade com Deus. Isso é você saber que Ele está conosco em todo momento, que Ele está ao nosso lado, né?
pegando em nossas mãos em momentos difíceis, desafiadores, como esse que a Adriana está passando agora. Eu creio que o Senhor está ali ao lado dela, né? Dando essa fé que ela necessita. Então, é essa intimidade com Deus que devemos procurar todos os dias, buscar pela presença dEle. E quando a gente ouve e obedece à voz de Deus, né? Deus, ele prometeu ali a Moisés a presença dEle constante. Deus prometeu cuidado durante a jornada ali pelo deserto. Só exigiu o quê? Obediência, né? Ele queria obediência do povo. E da mesma forma também nós devemos, né, sempre estar disposto a obedecer a Deus, confiar na direção dele, confiar na providência divina. Sempre estar sabendo, né, confiando inteiramente que o Senhor está conosco em todo momento, não duvidar no coração, reconhecer a soberania de Deus. Moisés, ele reconheceu a grandeza de Deus, ele reconheceu a soberania de Deus e ele pediu para ver a glória de Deus, né? E a gente deve lembrar aqui que Deus, ele lá ele pediu o quê? Ele pediu para confiar nele, confiar no plano dele. Mesmo quando a gente não entende o que vai acontecer, né? Não entendemos os planos de Deus, mas ele pede que confiamos nele. E aqui Moisés intercedeu pelo povo de Israel, né? Diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão ali pelos pecados e pela transgressão do povo ali. Montou ali aquela tenda do encontro, onde Deus sempre estava ali com eles, né? Dando direcionamento. E da mesma forma nós somos também chamados também aqui, interceder, né, pelos outros em oração. Era isso que Moisés fazia, intercedia pelo povo de Israel diante de Deus. Nós também podemos ser intercessores, né? Levar as necessidades dos nossos irmãos, né, diante de Deus. A gente deve confiar que Ele vai agir no momento certo, né? Que Ele vai agir em nossas vidas. E aqui nesse capítulo, né, vem nos lembrar aqui que a gente deve sempre estar buscando a presença de Deus, a intimidade dEle, a obediência e a intercessão também da oração, né? Que possamos aplicar esses princípios aqui em nossas vidas, confiar que Deus, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta em todas as situações. O Senhor, Ele aqui o último versículo que 21 fala que há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Deus, Ele é a nossa rocha, né? Quando a minha glória passar, eu porei uma fenda da rocha e eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então aqui nós vemos, né, que Deus, Ele tem misericórdia de nós, né? Em todos os momentos Ele tem compaixão. Ele fez com que Moisés ali visse a glória dele passando, né? Para que Moisés continuasse a jornada de levar esse povo, né? De continuar levando o povo para a terra prometida. Mas ele falou aqui, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E Moisés declarou, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Então a presença de Deus era imprescindível ali. A presença de Deus em nossas vidas é imprescindível. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que chamar, né, o Espírito Santo para estar conosco. Então é isso, meus irmãos. Se alguém tiver algum comentário, pode falar.
Irmão Antônio, pode concluir aí para nós, por favor? Fazer uma oração. Bom dia, amadas. Bom dia. A presença do Senhor é tão importante, imprescindível na nossa vida, que Tiago 4:8 ele nos exorta, né? Para que nós nos aproximemos do Senhor, para que Ele se aproxime de nós, né? Porque como o Senhor não aceita o pecado e Ele é totalmente puro, a gente precisa se achegar a Ele com sinceridade de coração, né? Isso é muito bom. Esses 2 capítulos são Maravilhoso, né? Nossa, muitas mensagens, né? Muitas mensagens, né? Deus, ele promete a presença dele, né? E ele declara que a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, assim, a presença de Deus, ela é um descanso em nossas vidas, né? Mas o interessante é que o Senhor promete isso a partir do momento que Moisés, ele declara a dependência dele, né? Uhum. Ele não quer ir sem ele, que se ele não for, se o Senhor não for com eles, que não faça sair dali. Então, assim, esse precisa ser o nosso diferencial, né? A gente só querer ir se o Senhor estiver conosco, né? Isso é fantástico. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, mais uma vez nós queremos suplicar ao Senhor, Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração. Que o Senhor nos conhece, ó Pai, antes que houvéssemos vida em nós, o Senhor já nos conhecia. Ainda quando éramos substância informe, o Senhor nos conhecia. E nossos dias já estavam determinados na Tua presença. Pai, da mesma forma também o Senhor fala que o nosso coração é enganoso, Senhor. E muitas das vezes, ó Senhor, nós desejamos aquilo que não é do Teu querer. Muitas das vezes nós queremos ir por caminhos, ó Pai, que o Senhor não quer que nós fomos. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor, e não permita com que isso aconteça, Senhor. Não permita, Pai. Mostre-nos de forma clara, ó Pai, que se preciso for, ó Senhor, haja de forma sobrenatural. Sim, meu Deus. Como o Senhor agiu na vida de Paulo, Senhor. O derrubando do cavalo e fazendo com que ele ficasse cego por um período, ó Senhor, para que ele entendesse que o caminho que ele estava caminhando, traçando, não era o certo. Não nos permita isso, Senhor. Mostra-nos, ó Pai. E mais uma vez, obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque contigo está o perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. E, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, nos instrui em todos os aspectos para que tenhamos uma vida e vida em abundância na Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, dá-nos o entendimento perfeito, dá-nos temor e tremor da Tua palavra, ó Pai, porque nós não queremos ser apenas ouvintes e falantes, mas como a Tua palavra nos orienta em Tiago, Senhor, nós precisamos e queremos ser fiéis praticantes da mesma, Senhor. Amém. Glória Obrigado pela Tua mensagem nesta manhã, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque ela nos exorta, Senhor. Nos exorta, Senhor, ao desejo de Te conhecer, ao desejo de andar na Tua presença. Ela nos mostra, ó Pai, que a Tua glória é melhor que a vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos essa dimensão, ó Pai. Ajuda-nos a entendermos, ó Pai, que somos forasteiros aqui. Pai, que essa porção de vida aqui vivida é mínima
independente da idade que chegamos, talvez 80, 100, que seja, mas isso é mínimo e diante de uma eternidade na tua presença. Ajuda-nos a valorizarmos as coisas que estão do Senhor. Livra-nos, ó Pai, da impaciência, Senhor. Como o povo lá, ó Pai, ficou impaciente e a impaciência gerou o pecado, Pai. E o pecado gerou a tua ira e a tua ira a correção. Pai, livra-nos da impaciência, Senhor. Ajuda-nos a estarmos diante do Senhor, entendendo que o tempo não é o nosso, mas o tempo é do Senhor, Pai. É do Senhor. Que saibamos passar, ó Pai, pela fase da vida, entendendo que o tempo é do Senhor. E que, independente do que esteja acontecendo, vai passar. Porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo das tuas mãos e do teu controle. Há tempo para tudo, Senhor. Ajuda-nos a entendermos isso, Senhor. A entendermos que é necessário termos paciência, Senhor. É necessário esperarmos no Senhor. É necessário confiarmos no Senhor. É necessário, ó Pai, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui presente, Senhor. Obrigado por aqueles que ouvirão esta mensagem no decorrer dos dias, ó Senhor. A cada um deles, Senhor, abençoa. A cada um deles, ó Senhor, produza, ó Senhor, nos seus corações o arrependimento, o temor, ó Pai, e a gratidão. A gratidão, Pai, porque é o Senhor que se aproxima do homem sempre, Pai. Sempre, assim como o Senhor fez com Adão lá no paraíso. É o Senhor que vai atrás do homem para resgatá-lo. É o Senhor que enviou Cristo Jesus para nos resgatar e através dele possamos ter vida em Ti. Obrigado, Senhor. Pai amado, que nesse dia as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Porque só o Senhor é a nossa rocha, ó Pai. Só em Ti depositamos a nossa confiança, ó Pai. E a nossa esperança está única e exclusivamente em Ti. Nós queremos Te agradecer por isso, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Bom Irmãos, dia, peço amados. a vocês, né, que continuem em oração lá pelo João Hélio. Ontem a mãe me pediu novamente, e hoje, 7 horas agora, neste momento, ele está entrando lá na sala para fazer a primeira quimioterapia, né? E essa semana aí de tratamento vai ser um desafio, né, para eles lá, mas que Deus possa estar fortalecendo, né? Eles, a mãe, o filho, que o Senhor possa estar curando, entrando com providência, em nome de Jesus.